Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com muitas novidades sobre o Cruzeiro. Desde já, afirmo a vocês que não tem notícia no nosso conteúdo, mas tem muita qualidade. Para quem gosta de ficar de olho no mercado, o nosso quadro está de volta. Só lembrando a vocês, já fizemos aí a recomendação de 5 jogadores em quadros anteriores, entre eles o atacante João Pedro, que tem contrato se encerrando em janeiro. Na minha opinião, é um baita de um atacante que deveria ser aproveitado. Já falamos sobre o Everaldo, que chegou ao Bahia e contratou o jogador. Falamos também sobre o lateral esquerdo Paulo Otávio, que está neste momento na mira do Corinthians. E agora vamos falar sobre mais jogadores que poderiam ajudar o Cruzeiro, precisamente na posição de lateral esquerdo e também de zagueiro. E antes de começarmos, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. É muito importante a participação de vocês. E antes de darmos sequência, um recado do nosso patrocinador. E prestem atenção, família, tem um recado muito importante para vocês do nosso patrocinador, a 1xBet, que vai oferecer um descontaço para quem se cadastrar pelo nosso link. Olha só, para ganhar dinheiro com apostas desportivas, basta você acertar qual time vai vencer a partida. Simples assim. E olha só, família, quem quiser entrar nesta jogada, pode me chamar no Instagram que eu vou dar dicas de aposta para vocês. Eu irei passar as minhas apostas para vocês. E olha só, usando meu cupom Camarote Esportivo 1x, só que sem OI, você ainda vai ganhar um bônus especial. Não perca a chance, se cadastre usando o cupom e ganhe em dobro na 1xBet. O link vai estar fixado nos comentários e também vai estar na nossa descrição. Não perca tempo! E agora, família, vamos dar sequência ao nosso quadro de olho no mercado, onde o nome da vez vai ser o lateral esquerdo Henrique Silva, jogador que pertence ao Lyon da França. Por lá ele é reserva e eu acredito que o Cruzeiro não teria dificuldades para contratá-lo. É um jogador dentro da nossa realidade, é um atleta que, como é reserva, poderia chegar por empréstimo sem dificuldade alguma. Para quem não conhece o Henrique, ele foi revelado nas categorias de base do Vasco na temporada de 2013. Ele subiu muito novo, teve oportunidades. A última temporada dele com a camisa do Vasco foi na temporada de 2020, quando ele fez 46 jogos, 1 gol e 2 assistências. O seu vínculo se encerrou, o Vasco queria renovação de contrato. O jogador não quis renovar o contrato e assinou o vínculo com o Lyon da França, onde na sua primeira temporada no futebol europeu ele fez 22 jogos e 1 assistência. E na atual temporada do futebol francês ele tem 3 jogos. E eu falo para vocês, não é difícil a contratação do lateral esquerdo Henrique Silva, que na minha opinião seria uma opção boa e barata. Seria a primeira opção? Não. O Paulo Otávio, jogador que eu já falei em outros vídeos atrás, seria a minha primeira opção, mas depois poderíamos colocar também o Henrique Silva nesta possibilidade de lateral esquerdo, uma posição que o Cruzeiro busca muito no mercado. Agora, para a posição de zagueiro, posição que o Cruzeiro continua procurando no mercado, nós teríamos ali para indicação o zagueiro Alexandre Ribeiro, brasileiro de 23 anos de idade, jogador que pertence ao Lille da França, onde na atual temporada ele tem 6 jogos e 1 gol. Assim como os outros que a gente recomendou, é um jogador que está na reserva lá no futebol europeu, mas chegando no futebol brasileiro ele poderia ter mais oportunidade. É um atleta que fez suas categorias de base pelo Flamengo, sub-17, Resende, sub-20 e foi para o futebol português muito novo, jogar no Praiense, onde por lá ele fez 30 jogos. Antes de se transferir para outra equipe de Portugal, o Amor FC, fez 27 jogos por lá. Depois chamou a atenção do Chaves, equipe que tem mais visibilidade em Portugal. Ele fez 34 jogos e 3 gols e foi comprado pelo Lille da França, onde por lá ele está na reserva. É um jogador novo, é um jogador que tem potencial para crescimento e chegaria no Cruzeiro como aposta. Como ele é reserva no Lille, não teria grandes dificuldades para conseguir um empréstimo com opção de compra. Pega ele por empréstimo, se jogar bem, ele pode ser comprado, senão a gente devolve simplesmente ele para o Lille. Agora, meus amigos, se o Cruzeiro tivesse interesse em contratar um jogador de mais renome no mercado, eu ficaria muito feliz de recomendar o zagueiro Juan Jesus, jogador que pertence à Napoli da Itália. Ele tem 31 anos de idade, está no futebol italiano há muito tempo. Por lá, na Napoli, ele não é titular, mas mesmo assim é um cara que tem mercado nacional. Na minha opinião, ele chegaria sem dúvidas alguma com status titular.
Só para você ter ideia, ele tá na Napoli desde 2021/2022. Na primeira temporada ele fez 28 jogos e 1 gol e na atual temporada 7 jogos e 1 gol. Ele já passou também pela Inter de Milão, Roma, onde ele foi reserva por algumas partidas, até conseguiu aí retomar um pouco de espaço na Napoli, mas ainda assim é utilizado como zagueiro reserva. Na minha opinião, seria um jogador para chegar com status titular. Claro que não é um cara barato, mas por empréstimo sem ter que pagar a transferência, não acho que seja tão impossível assim. Se o Cruzeiro fizer um esforço e o Juan Jesus também fizer para voltar ao Brasil, não acho que seria uma negociação tão impossível de ser falada. E por último, família, vou ter que admitir a vocês que procurei na posição de atacante e não encontrei nenhum nome que fosse tão bom quanto o atacante João Pedro, jogador que tem vínculo se encerrando no mês de janeiro, fica livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer equipe. Seria uma contratação totalmente gratuita. E para a galera que pergunta, será que o atacante de 29 anos daria conta no Cruzeiro? Cara, vou falar para vocês. Aqui no Brasil, ele teve pouquíssimas oportunidades. Ele já passou pelo futebol português, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, onde na atual temporada ele tem 16 jogos, 11 gols e 1 assistência. Na temporada passada ele teve 37 jogos, 20 gols e 3 assistências. E na temporada de 2020, quando ele defendia a camisa do Baniamás, ele fez 30 jogos e 20 gols. Eu ainda olhei o mercado, busquei outras opções e não achei um nome tão bom quanto do João Pedro. Fica a indicação novamente, já apresentamos para o Pedro Martins, fiz uma publicação, marquei o Pedro e o Pedro visualizou a publicação. Ou seja, sobre esse jogador ele já sabe da existência. E volto a afirmar para vocês, quando eu olho o mercado em oportunidade de questão de preço e qualidade, eu não vejo um jogador com tamanha qualidade como o João Pedro. É isso aí, galera. Vou encerrar o nosso conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixa aqui o seu gostei, porque vai mostrar que você gosta do nosso conteúdo e vai nos ajudar a fazer cada vez mais e mais trabalhos como estes. Eu tenho outros nomes para recomendar para vocês, mas claro, se vocês gostarem, coloque aqui nos comentários para a gente continuar trazendo o conteúdo do Mercadão da Bola.